Olá pessoal, tudo bem? Recentemente eu participei do Bandcast Conta Tudo, na TV Maringá, Band, com a Kelly Zaninelli. E eu separei alguns trechos, como este que você vai ver agora, que eu achei interessante, informações relevantes para você. O que não pode faltar é alguma proteína de valor biológico bom. Então aí a carne, o ovo, ou até mesmo, dependendo da correria, alguma proteína em pó. Whey, né? Whey, é. E aí o Whey que você também já desenvolveu aqui na sua marca e que você traz ele com bastante características bacanas, né? É, no caso do meu Whey, eu coloquei 6 gramas de BCAA por dose. O que é o BCA? Para quem tá escutando a gente, não entende, é leigo no assunto. O BCA é aminoácido de cadeia ramificada. Então são 3 aminoácidos, leucina, isoleucina e valina. Eles, se você pegar e fazer um comparativo antes do treino, no músculo, a quantidade de BCA e de glutamina, e após, eles são os aminoácidos que a gente mais perde durante o treino, junto com a glutamina. Então, tendo um aporte legal dele, você consegue não ter um efeito catabólico. Porque o treino, querendo ou não, ele é um evento catabólico. Você machuca o músculo, né? Então, tendo esse aporte bacana dele, você consegue fazer com que esse evento seja anabólico. Então, por isso que o BCA... E outra, ele absorve na hora, né? Como são 3 aminoácidos, você tomou ali, coisa de poucos minutos, ele já está onde precisa estar, já está repondo. Fazendo as funcionalidades no organismo. É, então tem isso. E tem também o Verisol, que é um colágeno bem bacana, e 2,5 gramas por dose, nesse whey que é da minha linha. Legal. E aí isso daí a gente pode estar manipulando dentro do nosso dia a dia, não deu pra comer, toma um whey ali, porque é justamente pra isso o whey, né? Muita gente acha que o whey é só pra quem treina na academia, mas muito pelo contrário. É, e tem muita gente, algumas mulheres que tem medo de engordar tomando whey. Mas não é assim. Ele é um alimento, uma proteína em pó, né? Que é tirado do soro do leite. Então ele vem do leite, aí a isolada, por exemplo, daí não tem lactose. Então, na tua correria do dia a dia, no meio da manhã, um exemplo, ou no meio da tarde, você não consegue parar para comer, mas pelo menos alguma coisa para tomar, de repente você consegue. Aí entra o whey, para preservar a tua massa muscular nesse meio. E depois do treino também. E para te dar saciedade também, às vezes para você não estar chegando naquela próxima refeição querendo comer de tudo um pouco, né? E acabar com tudo, né? E acabar com tudo. Normalmente isso acontece no período da tarde. Por que a gente tem mais fome sempre no período da noite, Matheus? Pois é. Tem alguma... Por exemplo, você passa o dia todo, vamos supor, a pessoa trabalha das 8 às 6. Isso. Então ela fica com aquele... coisas para fazer naquela correria, né? Um pouco de estresse, lógico, dependendo do trabalho. Então, às vezes, até esquece de comer. Quando chega em casa que baixa, que relaxa, aí que vem aquela vontade de algum prazer. E geralmente é na comida. Aí vai ou para um doce, né? Dá vontade de comer um doce, deitado no sofá, descansando, relaxando. Então, é um período que a maioria das pessoas acaba comendo mais. E vamos falar um pouquinho mais sobre hipertrofia. Que a gente sempre fala sobre um emagrecimento saudável, a gente quer ficar bonita, mas não quer ficar com aquele aspecto de doente, né? Com aquela maçã do rosto, sem essa massa muscular aqui. Normalmente isso acontece bastante com corredores, né? Porque eles correm, mas não fazem um treino de hipertrofia. Até porque eles precisam ter menos massa magra para poder aguentar o peso para correr. Quanto mais leve, melhor. Nesse caso, o que a gente pode falar em relação à hipertrofia? Como que se dá esse processo? Por que ele é tão importante? É muito importante. Quanto mais músculo você tem, mais fácil é perder gordura. O músculo é como se fosse uma fornalha. Então, por exemplo, eu peso 100 quilos. Eu estou hoje com em torno de 8% de gordura. É diferente de uma pessoa que pesa, de repente, até 80 quilos, mas está com um percentual de gordura de 20 e poucos. Então, nessa situação onde você tem mais massa muscular, mesmo parado, né, você está queimando caloria. Então, o teu metabolismo ele fica mais acelerado por conta disso. É muito importante, no processo de emagrecimento, você cuidar para não perder massa muscular. Porque, exatamente por isso.
O músculo é o que vai fazer com que você não engorde de novo. Então, por exemplo, a pessoa faz uma dieta para emagrecer. Aí, junto com a gordura, ela se preocupa só com a balança. Quer ver a balança baixar de qualquer jeito. Mulher é sempre assim, né? Fica muito preocupada com o número que tá ali na balança. Fica bitolada com aquilo. Então, quer dizer, se você preocupa só com a balança e não toma cuidado com relação à massa muscular, você perde gordura, mas vai músculo junto. Balança, beleza, baixou. A chance é muito grande de você engordar de novo depois, comendo até menos do que comia antes. Porque ao perder massa muscular, o teu metabolismo ele fica mais lento. Então é fácil engordar de novo. Aí fica aquele efeito sanfona. Emagrece, aí descuida um pouquinho da dieta, engorda de novo. Ao passo que se você faz o emagrecimento, mas coloca músculo no lugar, dificilmente você vai engordar de novo. Por isso que é tão importante a gente, né, comenta tanto. Vamos fazer um exercício, hipertrofia. Qual que é o seu treino? Emagrecimento e hipertrofia? Qual que é melhor? Tem que ter o equilíbrio, depende da fase. De repente, a pessoa está muito acima do peso, ela tem que fazer aquele só para emagrecer logo, para sair daquele excesso, né? Conforme vai chegando, mais ou menos como ela quer, aí dá para ir jogando de hipertrofia meio que gradativamente. Processo de emagrecimento, tô buscando a hipertrofia junto, e aí eu vou fazer o cardio. Os cardios são muito comentados e muito famosos. E aí, esse cardio vai me ajudar a emagrecer ou esse cardio vai me ajudar a perder massa magra? Depende da quantidade. Um horário bacana para fazer o cardio seria, por exemplo, depois do treino, de repente em jejum, mas aí esse em jejum tem que cuidar bastante justamente por isso, para não correr o risco de perder massa muscular. Se você não está com uma dieta bacana, não está com o aporte de proteína legal, então existe esse risco se você exagerar nesse cardio, por exemplo, em jejum. Ou até mesmo depois do treino, se fizer demais, né? Então, vamos colocar aí, por exemplo, uma meia hora depois do treino. Ou uma meia hora em jejum, né? Se a tua dieta tá bacana, de repente você consegue fazer até as duas, depende da tua rotina, né? Sim. Até um pouco em jejum e um pouco depois do treino. Por que não é interessante fazer o cardio antes da musculação? Porque quando a gente começa a treinar, a primeira fonte de energia que vai é do glicogênio, que é o carboidrato que está no músculo. Isso. Então, se você faz o cardio antes, quando você vai para a musculação, você fica meio sem força. Meio que atrapalha. Então, na verdade, você tem que priorizar aquilo que você quer para o momento. Se eu quero a hipertrofia naquele momento, então primeiro eu vou para o treino de musculação, para depois eu fazer um cardio, desde que ele seja moderado também. Isso. Então, você foi para a musculação, você usou ali as primeiras fontes de energia, que é do carboidrato. Depois, no cardio, a chance é muito maior de você começar a puxar essa energia da gordura. Então, E como que tem que ser esse cardio? Moderado até quanto? É um moderado, mas não muito devagar. Então, vamos colocar em torno de 70%, 60%, 70% o ritmo cardíaco da tua frequência máxima. A máxima seria 210 menos a sua idade. Tá. Vamos supor que você tenha 30. Vamos ver, então. Vou fazer aqui a conta, ó. O meu, 210 menos a minha idade, 179. Então, em torno de 60%, 70% disso. Você manter a média. Então, se você faz um HIIT, você, na esteira ou na bike, você corre um pouquinho, depois anda, depois corre de novo, mas na média de tudo deu esse percentual da tua máxima, tá bacana. Aí, ó, então você pode fazer essa conta aí em casa. Quer fazer aquele cardiozinho, mas que não prejudique, né, a sua massa muscular, pra você dar aquela queimadinha naquelas calorias que estão aí em excesso daquela abusada que você deu, 210, né, que é a frequência máxima, menos a sua idade, cerca de 60, 70% dessa frequência cardíaca é o que você vai fazer dentro aí do seu cardio. Deu pra entender? É bem fácil. Pode ser bike, pode ser a esteira. Se a pessoa tem, de repente, alguma dorzinha no joelho por causa de impacto, faz a bike. Ou elíptico também, né? Ou elíptico, Que pode ajudar bastante. Ajuda muito.
Vamos lá para outra perguntinha aqui que a gente... Vamos continuar falando dos seus suplementos. Ó, eu queria saber mais sobre o Fênix emagrecedor que ele postou nas suas redes sociais. Olha lá, o pessoal já entrou nas suas redes sociais para saber. É esse daqui? É esse daqui. Eu acho que vira a foto da minha avó. Legal. Eu vi lá também, menos 15 quilos da sua avó. Me conta, o que aconteceu, gente? Então, para mim foi uma surpresa. Eu dei para ela de... presente. Sua avó, como que é o nome dela? Lourdes. Dona Lourdes, agora tá magrinha, 15 quilos a menos. Não, eu fiquei muito feliz porque ajudou ela não só a emagrecer, mas ela sentia dor de fibromialgia e tal. E daí ela parou de tomar remédio, tomava um monte de remédio. Aí conseguiu tirar e hoje ela caminha, não sente dor mais. Então ela mudou a vida dela. Deu uma afinada ali na cintura dela, olha, que a gente pode ver. Afinou o que bem. é... como fala? A autoestima dela tá bem mais elevada, né? Tá até sorrindo, né? Tá Antes estava meio triste. E o que tem nesse emagrecedor aí? Tem contraindicação? Quem que pode tomar? Conta pra gente, como que é? Kelly, é tudo natural, tudo coisa natural. Então tem cúrcuma, que a cúrcuma tem um poder anti-inflamatório muito bom. Tem morosil, tem fibra de gengibre. Tem algumas vitaminas, vitamina A, vitamina E, algumas vitaminas que ajudam também nesse processo. Normalmente, quando a gente vê esses emagrecedores, a gente tem um pouco de medo. Mas, pensando que foi desenvolvido por um nutricionista e que vive isso, né? Então, a gente pode realmente confiar. E aí, a gente viu que você aplicou até na sua avó, né? Ela tem 75 anos. Quando ela começou a tomar, ela não estava fazendo exercício nenhum. Certo. E conseguiu perder 5 quilos. Aí, depois, ela começou a caminhar. E agora, até ela está indo na academia. Deu uma disposição. Deu disposição. A única coisa, ele tem 100 miligramas de cafeína, mas a dose diária são 4 cápsulas. Então, vai ter 25 miligramas em cada uma. Então, se você tomar, por exemplo, 2 de manhã, 2 à tarde, não vai impactar. É tranquilo, não é tanto, sabe? E qual que é o efeito dele no corpo? Você vai sentir... Isso, vai ajudar a perder gordura, ele tem efeito termogênico. Logo de início, você vai sentir que você vai ir no banheiro bastante, fazer xixi, porque ele desinflama e ele tem... Também ele é um pouco diurético. Então, você vai eliminar a retenção. Aí, saciedade, ele dá mais saciedade, mais disposição. E a minha avó, mas outras pessoas que tomaram também falaram muito que tira a vontade de doce. Então, esse efeito também eu busquei nele e deu certo. Legal. E esse daqui, daí a gente pode encontrar onde? Tem na academia, né? E tem também no site. Deixa aí o seu site para o pessoal entrar, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre... Como que é o nome dele? Fênix. Fênix. Esse daqui, gente, que é um suplemento que pode ajudar você. Claro, né? Tem que estar fazendo atividade física, tem que estar com uma alimentação equilibrada para estar ajudando você. Não tem contraindicação, ele é 100% natural, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Aí o resultado vem mais rápido. A gente tinha comentado de uma pessoa sedentária, né? Uma pessoa sedentária começar a fazer dieta, de repente ela pode fazer dieta e tomar ele. Já vai ajudar mais ainda. Mas se estiver treinando, o resultado é bem mais rápido. Bem mais rápido, né? Matheus, vamos começar aqui desde o princípio. Você, nutricionista esportivo, atleta de fisiculturismo e também dono de uma academia aqui de Maringá? Isso mesmo, Kelly. Queremos conhecer você. Pois é. A academia, eu tenho ela já faz 7 anos, fica ali na Avenida Pedro Táxi 1008, Academia WM. E lá tem um diferencial que a maioria dos aparelhos eu fiz eles diferenciados. Então eu mesmo testei, peguei ideia de fora e o rapaz que faz, ele aceitou o desafio, então tem máquinas que você só vai encontrar lá. São aparelhos articulados, a gente pode dizer? Articulados. Facilitam ali o treino de quem está fazendo. Facilita bastante e outra, protege principalmente a sua postura e a sua coluna. Porque tem aparelho que se você não cuidar certinho, você pode acabar ali de mau jeito na coluna, é o que é comum. Lesionando, né? Lesionando. Então ali eu prestei bastante atenção nisso, então tá bem bacana. Legal. E aí, recentemente, tô com essa linha de suplementos. Bacana. Também. E aí você desenvolveu alguns suplementos que vêm ajudar atletas e pessoas assim, adeptos ao esporte também, a ter o quê? Um melhor desempenho? Isso, exatamente, o melhor desempenho. Então aí tem emagrecedor, inclusive esse aqui tá fazendo um sucesso legal, que é o emagrecedor. Que é para tirar a vontade de doce,
para tirar aquela retenção, sabe? Aquela água acumulada que é Sim. difícil sair. A gordura também ajuda a perder gordura, né? Então, e dá mais disposição. Legal. Ele é bem bacana. Então aqui você desenvolveu alguns suplementos, daqui a pouco a gente volta falando deles para vocês ficarem curiosos aí. Aguenta aí que a gente já vai falar. E também tem a parte do atleta, Matheus, atleta de fisiculturismo, que eu tô vendo aqui, você trouxe 2 troféus aqui pra gente. E como que é? Vai voltar com tudo, né? Você falou, tava contando pra mim. Esses aqui, na verdade, desde 2015, aquele ali é de overall da Copa Norte aqui de Maringá, que teve em 2015, aqui na sequência no ano seguinte. Então eu fui campeão 3 anos seguidos aqui em Maringá. Agora, o ano que vem, eu quero voltar firme e numa nova categoria que é a clássica. Então, aonde prioriza bastante aquela forma mais harmônica. Não é tanto o cara muito grandão. Sim, com tamanho legal, mas aquela harmonia, cintura fina, ter perna, braço e tal, né? Júnior, a gente tem algumas fotos aí do Matheus, atleta, pra gente começar a mostrar pro pessoal de casa, conhecer um pouquinho o Matheus, porque além, gente, dele ser o nutricionista esportivo, ele vive isso lá nos dias dele. Caraca, olha lá que diferente. Ali você tava seco mesmo, músculos totalmente aparentes. Esse daí foi em quando? Então, essa foi exatamente a de 2015, aquele troféu é esse aqui. Então, uma coisa que eu tenho uma genética que me ajuda é perna. Então eu consigo destacar assim em perna. E outro detalhe importante, Kelly, que é as poses. Conta ponto e é assim... E tem que treinar mesmo essas poses. Tem que treinar mesmo. Às vezes o cara ele tem um físico legal, mas ele não consegue mostrar lá no dia. E de repente um outro que não tá tão bem, mas sabe mostrar melhor, ganha. Legal. Então essas poses é muito importante. Eu, olha lá, assim, consigo fazer bem. Músculos totalmente aparentes, cintura fina, costas largas. É isso daí que vocês priorizam e preconizam para um campeonato, né? Para vocês obterem sucesso? E em especial nessa categoria que eu vou entrar, que é a clássica. Então essa questão da cintura fina, mas é muito importante. Que tem algumas categorias que até internacionais, que os caras são muito gigantes, né? Mas o abdômen é meio dilatado. Ele tá seco, tem pouquinha gordura, mas dilatadão, sabe? E isso não é bacana, não é aquele físico que você gostaria de ter. E o que você faz então para não ter esse abdômen dilatado? Abdominal eu faço todo dia. E tem alguns específicos que ajudam bastante a barriga ficar mais funda para dentro. Como que seria essa dieta? Normalmente com menos carboidrato, mas eu não chego a zerar. Por exemplo, no meu caso, até para competição, eu não tiro tudo. Porque senão eu não consigo treinar, não consigo trabalhar, sabe? E não tem essa necessidade. Então eu diminuo gradativamente e a proteína eu deixo ela num patamar um pouco mais alto. Não demais, mas um pouco mais alto. Você acredita que aí está o erro das pessoas que no início do ano prometeram emagrecer os 10, 15, 20 quilos, ter um corpo melhor, para chegar agora no final do ano e tá legal e não obtiveram ainda esse sucesso? É cortar o carboidrato, é cortar alguns grupos alimentares? Kelly, assim, cortar tudo, eu acho que não. Né? Mas assim, para cada pessoa tem um cálculo que daí depende da rotina diária dela, se ela trabalha em alguma coisa que esgota fisicamente também, o nível do treino, se é um treino mais puxado ou não. Então, esse cálculo dessa quantidade é baseado mais nisso, se é homem ou mulher, a quantidade que tem de gordura, de massa magra. Então, levando em consideração tudo isso, aí a gente coloca um tanto de carboidrato para ela. Não precisa zerar o carboidrato. Não precisa não. Pode comer o carboidrato tranquilinho ali, desde que esteja nas quantidades ideais para a pessoa, né? Tem gente que tem medo, né, do carboidrato. Tem medo do carboidrato, né? Falam assim que o carboidrato, claro, ele retém um pouco de água, de líquido, isso é normal para dentro das células, mas se você estiver comendo ali a quantidade ideal e correta, tranquilo, né? Tranquilo, né? Porque ele vai ajudar até você a preservar a massa muscular também, né? Então, se você tirar tudo e não compensar... Tem pessoas que tiram o carboidrato e colocam uma gordura boa. Mas eu, particularmente, nunca consegui fazer isso e me sentir bem. Mas tem alguns atletas, por exemplo, que conseguem.
Vai muito de pessoa para pessoa e organismo também, né? Tem gente que não tem uma boa digestibilidade. E sempre no começo dá aquela dorzinha de cabeça, sabe? Aquele processo até acostumar. Eu prefiro deixar o carboidrato, mas assim, de uma quantidade calculada. Legal. E aí, pra quem aí tá agora engajado, até chegar o dezembrão aí, nos finais de semana, se comprometeu a cuidar um pouquinho mais da alimentação, que o final de semana, às vezes, acaba estragando duro, um pouco a gente, né? Fim de semana não é fácil. Qual que é a dica que você deixa? O que a gente pode estar fazendo para melhorar essa alimentação? E ali, pelo menos, os quilinhos extras, a gente dá aquela eliminada e fica bacana. Uma coisa, por exemplo, se você gosta muito de algum doce, ou de algum lanche, ou de, sei lá, pastel, alguma coisa. É interessante, de repente, você deixar uma refeição livre na semana. Para não acumular, sabe quando acumular aquela vontade daquela coisa? Porque senão você vai seguir a dieta por um tempo, meio que na marra, né? Sim. E depois você vai abandonar tudo e vai partir para comer o que você gosta. É interessante uma dieta que tenha algumas coisas que você gosta, que encaixe na sua rotina diária, nos cálculos certos, né, de carboidrato, proteína, mas uma dieta para você, que você sinta prazer em fazer, em comer. E uma recompensa no fim de semana, desde que não exagerado, né? Mas uma recompensa ali no fim de semana. Mas aí você tem que estar treinando também legal. Você acha que todas as refeições elas são importantes? Ou aí entra o tal do jejum intermitente ou uma dieta low carb, por exemplo? Todos os tipos, que nem o jejum intermitente, ele tem um lado positivo muito, muito grande, mas depende da pessoa. Eu, por exemplo, não consigo ficar em jejum muito tempo, eu começo a passar mal. Mas tem gente que consegue, até gosta. Para perder peso, ele funciona assim. Então, mas eu diria para você um jejum de até no máximo umas 16 horas. Para ficar uma faixa segura para não perder massa muscular. Algumas pessoas fazem jejum de 20 horas ou até mais, mas eu acho que daí já é muito. Aí o risco de você perder músculo já aumenta bastante. Então, cuidando bem, né, de todos os detalhes, um jejum de 16 horas, por exemplo, ajuda bem a secar. Já tá lá sedentário, né? Já não tá comendo certo. E aí vai querer fazer um jejum intermitente. Eu acho que, assim, é legal, né, fazer um jejum, mas, assim, se você for fazer, gente, um jejum, priorize para fazer esse jejum à noite, né? Depois ali das 7 horas da noite até as 7 horas da manhã do outro dia. Isso. Perfeito, que é ali naquele momento que o nosso corpo tá precisando de menos calorias, que na verdade o nosso cortisol ele já tá baixando um pouquinho mais, né? A gente já entra ali naquele período noturno, que o nosso sono começa a vir. Então nesse período seria legal para estar fazendo um jejumzinho ali, né? Sim, e um detalhe que é legal, o jejum, ele melhora bastante o teu foco, a tua concentração. Então, muita gente relata esse período da manhã, por exemplo, se foi até às 7, mas ele faz 16 horas, vai até quase o meio-dia. Então, esse período da manhã, a pessoa se sente mais focada, consegue render melhor no trabalho, tem esse detalhe. Meu Deus, se eu fizer um jejum intermitente, eu vou focar em nada, porque eu preciso de comida, principalmente um café da manhã muito bem feito. O que a gente pode utilizar de estratégia justamente para aquele período da noite, mulher sente mais vontade de comer doce, mais fome? O que você, como nutricionista, utiliza dos alimentos para estar fazendo essa inibição, Matheus? Eu vejo o grau desse doce, porque tem gente que realmente, a princípio, não consegue mesmo. Tem que ter pelo menos um pouquinho ali, por exemplo, de chocolate, um pedacinho. Só para ela sentir o doce, aí beleza. Ou então, um iogurte, né, que já é doce. Talvez até a banana, né, se você cortar ela, colocar um pouquinho no micro-ondas com canela, ela vai ficar bem doce. Vai. Então já vai ajudar a meio que dar essa enganada. Essa driblada no doce. Essa driblada, E para quem não consegue ficar sem o chocolate, pode comer chocolate todo dia? Depende o tanto. Depende da quantidade. Se for alguma coisa logo depois do almoço, aquela vontade de doce, se colocar talvez um tabletinho de 20 gramas, 30 no máximo, um pouquinho. E se for de 60% para cima, né, cacau.
Até que não vai estragar tanto, mas desde que esteja somado no cálculo da dieta. O que estraga, então, numa dieta de emagrecimento para quem está buscando isso até dezembro? São, principalmente, alguns beliscos. Que a gente não dá bola, mas esses belisquinhos, assim, pega uma bolachinha de água e sal, acaba comendo, nunca é só uma, né? Vai uma fileira. Ainda mais bolacha, né? Que faz creque, parece que aquilo vai estimulando o nosso cérebro a querer mais, né? Pois é, igual comer bis, né? Não dá pra comer um só. Não, tem que comer a caixa inteira. Desse jeito, pelo menos a fileira de cima. Mas então esses belisquinhos, um exemplo, pasta de amendoim. Tem várias agora, né? Tem com gosto de brigadeiro, com gosto de beijinho. E é um doce, é uma delícia aquilo. Só que uma colher de sopa rasa tem 100 calorias. Então vamos supor que você, ao longo do dia, dá uma beliscadinha ali, no final das contas você comeu umas 3, 4. É praticamente quase um almoço. Uma refeição completa, né? Vai ter umas 300, 400 calorias, nesse pouquinho. Então depende o alimento, que ele é mais calórico, né? A pasta de amendoim é calórica. Sim. Então tem que cuidar. Senão você passa da conta e acha que não. Às vezes, então, gente, olha só, os beliscos aí que você tá fazendo ao longo do dia, que acha que não tem problema nenhum, não tá dando importância nenhuma, mas que realmente tem muito problema aí. Pasta de amendoim, castanhas, né? As oleaginosas, que tem bastante calorias. Tem. É uma gordura boa, né? Mas ela tem bastante caloria. A granola também, ela é terrível, né? Também tem, assim... caloria tem um tanto bom. Isso, por isso que tem que estar calculado. Eu sempre falo, cuidado com a granola. Principalmente se for as granolas que tem adição de açúcar ainda. Pois é. Aí tem a gordura já das oleaginosas que tem lá e também esse tanto de açúcar. Então tem que, tirar um pouquinho o pé do acelerador. Aí vem essa questão, mas tem açúcar mascavo. Mas é açúcar também, né? Tem a caloria igual. Açúcar mascavo ou o outro açúcar, o demerara. Então, é açúcar do mesmo jeito, tem calorias iguais, né? Quais que seriam as diferenças desses açúcar para quem não conhece, não sabe qual que é a diferença e acha que é tudo igual ou que o demerara ele é mais nutricionalmente melhor, menos calórico? Não é. Não, ele vai ter uma diferença, tipo, com relação ao açúcar de mesa, aquele normal, que o açúcar de mesa ele é uma caloria vazia. O açúcar cristal que você fala, cristal, né? É caloria vazia, não tem nenhuma vitamina, não tem nada. Por exemplo, no mascavo tem um pouco, mas é irrelevante também essa quantidade. Então, se for por essa questão, não compensa. Não compensa. A quantidade que a gente vai colocar numa receita, por exemplo, tem que dobrar para ele dar o dulçor e aí a gente também acaba dobrando ali as calorias, na verdade. Que ele não adoça bem. Não adoça bem. Então, não compensa. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e também de ativar as notificações.